Fique atento às 4 necessidades do cristão. Aqui é o Marcelo e esse é o seu canal Você e Deus. Estamos de volta para mais um vídeo, desta vez sobre escatologia, onde eu quero apresentar para você 4 ou 5 questões que Jesus destacou no seu sermão profético e que às vezes a gente lê e não se atenta para isso, tá? Então nosso texto bíblico é Mateus 24, do versículo 37 até o capítulo 25, versículo 30. Eu não estarei lendo porque o texto é grande, eu vou destacar algumas informações e a aplicação dela, tá? Então, em Mateus 24, 25, Jesus ele fala sobre o sermão profético, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, o sermão profético ele fala sobre o fim dos tempos, né? Os sinais, o que estaria acontecendo a grosso modo no fim dos tempos e como seria a sua volta, tá? Então Jesus falou muito sobre o fim dos tempos, principalmente nesses 2 capítulos. Ele falou sobre os sinais que evidenciariam a sua volta, então o cenário político, o cenário religioso, o cenário moral, né, a degradação moral da sociedade, o clima, a natureza e também no espaço, né, fora da Terra, que estaria acontecendo fora da Terra também. Mas ele enfatizou 4 necessidades que seus seguidores, tá, devem observar. Tá? 4 necessidades ou 5 que os seus seguidores devem observar: vigilância, preparação, constância e serviço constante. Tá? Então a gente entende que tem muitas pessoas que quando a gente faz vídeos sobre o fim dos tempos, elas não gostam de assistir. Eu tenho visto isso no meu canal. As pessoas não gostam de assistir porque acham que falar sobre o fim dos tempos é apelo, né, emocional. Não é. Jesus falou sobre isso, o Novo Testamento está recheado de textos sobre o fim dos tempos, também no Velho Testamento, está no Antigo Testamento. O Apocalipse é um livro sobre o fim dos tempos, então é muito importante, como servos de Cristo, como discípulos de Jesus, a gente estudar sobre o fim dos tempos, tá? E estar atento para as profecias. Então, o que a gente destaca aqui? O texto ele fala em Mateus 24, do 37 ao 41, e também pode ser isso confirmado lá em Lucas 17, versículos 26, 27 e 34, 35, que a volta de Jesus ela será repentina, tá? Então, a chamada doutrina da iminência de Cristo, ou seja, ele pode voltar a qualquer momento para buscar a igreja, será como nos tempos de Noé, o texto declara. O que acontecia nos tempos de Noé? Então ele faz uma comparação entre o tempo da sua volta com o tempo de Noé. O que acontecia no tempo de Noé? O próprio texto nos explica. O versículo 38 ensina que as pessoas estarão em rotina de banquetes, festas e casamentos, tá? Ou seja, estarão vivendo vidas normais. A demanda da vida, né, do dia a dia, diário das pessoas, estará correndo normalmente quando Jesus voltar, né? O versículo 39 também diz que quando ele voltar, as pessoas não perceberam, né, o que vai acontecer, tá? É como se fosse no tempo de Noé também. Noé teve lá vários anos para construir a arca e avisava o povo não dava bola e continuava na bagunça, né? E quando veio o dilúvio, só sobreviveu aqueles que entraram na arca junto com Noé, que eram os que estavam crendo na mensagem de Noé. Então não perceberam o que estava por acontecer. Na Bíblia NVT, na nota de rodapé do capítulo 24, do versículo 37 a 41, diz o seguinte, ó: a segunda vinda de Jesus, a exemplo do dilúvio, de Gênesis 7, virá sobre pessoas desprevenidas. A única forma de se preparar é vivendo em constante vigilância e obediência. Tá? É o que também diz em Lucas 17, 26 e 27 e 34 e 35. Então, será um tempo em que as pessoas serão pegas desprevenidas. Tá? A volta de Jesus será um tempo em que as pessoas não estarão esperando. Não estarão esperando, tá? Conclusão dessa primeira parte: será sem aviso, repentina, e as pessoas não estarão atentas, pois estarão preocupadas com suas vidas nesta terra, tá? Estarão preocupadas com a sua vida nesta terra. Em vários textos bíblicos, tá, do próprio Jesus nos evangelhos, ele fala que a gente deve acumular riquezas no céu,
tá? E Paulo fala também que nós devemos olhar para as coisas do alto e não para as coisas da terra, né? Não devemos amar este mundo, o sistema, né? Governado e dirigido por Satanás. Então, fecha bem o pensamento aqui de Jesus com o que Paulo e os outros todos do Novo Testamento falaram, tá? Então, as pessoas estarão mais preocupadas com os prazeres, com a vida nessa terra, do que com a volta de Jesus, e por isso serão pegas despercebidas, tá? Então, por isso, Jesus ele começa a falar então agora, nós vamos ver, sobre a necessidade de vigiar, se preparar e continuar servindo a Deus até o fim, tá? Então, a vigilância. No versículo 42 a 51, ele vai falar sobre vigilância. Também em Lucas 12, versículos 39 a 48, Jesus também destaca a questão da vigilância. O que seria a vigilância? A primeira necessidade, então, do cristão é vigiar, tá? Por isso que é importante estudar sobre o fim dos tempos. Vigiar por não saber a ocasião da volta de Jesus. Vigiar é ficar atento, ficar observando o que está acontecendo, né? Ao seu redor, as coisas estão acontecendo, para que você não seja pego despercebido. Então, para quem conhece a palavra de Deus e observa na sua própria cidade, no seu próprio bairro, no estado, no seu país, no mundo, a violência está aumentando, né? A degradação moral, a promiscuidade, a pornografia, essas coisas estão aumentando. O engano, as pessoas estão trapaceando as outras, assim, à torto e direito, sem medo de se sentindo impunes. Então, por isso nós temos que vigiar. A volta de Jesus ela vai acontecer num momento de caos, né? No momento em que as pessoas vão estar tranquilas, vivendo diariamente, mas também no momento de caos, onde a sociedade está à breca. Também no versículo 43, Jesus ele ilustra a figura de um homem de bem que não sabe o momento de um ladrão invadiria a sua casa, tá? Então, e depois Paulo usa isso também lá em Tessalonicenses, né? Que a volta de Jesus será como um ladrão de noite, ou seja, ninguém vai estar esperando. Se a pessoa soubesse o momento que o ladrão viesse, a pessoa não dormiria, né? Ela ficaria esperando lá, fazendo vigília para poder pegar o ladrão no flagra lá, arrombando a sua casa. Então, nós cristãos temos que estar atentos, vigilantes, observando o que está acontecendo. O segundo ponto que Jesus destaca aqui, a segunda necessidade, é a preparação, tá? Estar também sempre preparados, pois a volta de Jesus será em momento inesperado. O versículo 44 mostra muito claramente isso, tá? Então, a necessidade de estar preparado. O que é preparado? Eu me lembro na época do quartel que nós tínhamos um exercício que era feito, poderia ser feito em qualquer momento, é chamado apronto operacional. Então o soldado ele deveria deixar sempre pronto lá a sua sacola de material para a campanha, né, para ir para o campo. E aonde ele estivesse, se lá no quartel tocasse a trombeta, lá vamos dizer, então já tinha os motoristas preparados, pegariam os caminhões, iriam passar de bairro em bairro, pegar os seus soldados, né, e juntar no batalhão e do batalhão sair para a frente de guerra. Então, ou seja, estar sempre preparado, estar sempre pronto para o combate, vamos dizer assim. Então Jesus fala também sobre isso, sobre nós estarmos sempre preparados para o momento, tá? Sempre ali esperando aquele momento, tá? Também ele fala sobre o serviço constante do cristão, tá? Uma terceira necessidade é o serviço constante, a necessidade de servir a Deus em todo o momento, tá? Então, 45 e 46 do versículo é uma característica do servo fiel e sensato, ele fala ali. O servo fiel e sensato é aquele que está sempre cuidando das coisas do seu Senhor, tá? Então, é uma necessidade do cristão estar sempre servindo na obra de Deus, constantemente, tá? E Paulo também ele reforça isso lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Eu sempre